Exemplo 2.5 de psicometria. Bom, é um processo de compressão isotérmica, né? Compressão a temperatura constante. Então, ó, o ar úmido encontra-se a pressão de 100 kPa com umidade relativa de 50%. Este ar é comprimido isotermicamente até o ponto de condensação. Determine a pressão de condensação do ar úmido em kPa. Então, não foi dada a temperatura, só foi dada a pressão do ar úmido e a umidade relativa, que é de 50%. Ele está pedindo qual que será a pressão de condensação desse ar úmido. Tá? Então, temos aí que, inicialmente, no ponto 1, a pressão do vapor 1 mais a pressão do ar seco no ponto 1 é igual a 100 kPa, ok? Tem que ser, né? E na condição final, tá, no ponto de condensação, já que houve uma compressão a temperatura constante, a pressão P2 vai ser a pressão do vapor na condição 2 mais a pressão do ar seco na condição 2, tá? Nesse caso, o ar úmido, tá, a linha ou do vapor, vai ser uma flecha, né? Vai ser no sentido horizontal, né? Vai ser na horizontal, da direita para a esquerda. Bom, e aí tá aqui, ó. Então tá aqui o gráfico, tá? Então esse aqui é o gráfico da condição de vapor, temperatura. Então aqui é a condição 1 e aqui é a condição 2, que é a condensação. Então a pressão do vapor 1, ele vai ser comprimido, tá? Até chegar nesse ponto de condensação. Então, essa pressão de vapor 2 é a pressão de saturação para essa mesma temperatura, tá? E aí, a pressão do vapor 1 mais a pressão do ar na condição 1 vai ser menor que a pressão do vapor 2 mais a pressão do ar seco na condição 2, tá? Porque houve uma compressão. Então, esse caso aqui é a terceira possibilidade, né? É um processo a pressão constante, processo a volume constante e um processo a temperatura constante. Bom, unidade relativa é a pressão de vapor, tá? A gente sabe isso, dividido pela pressão de saturação para a mesma temperatura e pressão. Então, para o nosso problema, essa unidade relativa é a pressão de vapor sobre a pressão de saturação. Então, ó, a pressão, isso para a condição 1, tá? Foi dado, então vai ser a pressão do vapor na condição 1 sobre a pressão do vapor na condição 2, tá? Que coincide com a pressão de saturação, que eu acabei de falar, tá? Então, a pressão do vapor 2 vai ser a pressão do vapor 1 dividido pela umidade relativa inicial. Por quê? A umidade relativa, deixa eu só voltar um pouquinho. A umidade relativa aqui no ponto 2 vale 100%. Lembra que eu falei? Sempre quando chega aqui, na linha do vapor saturado, a umidade relativa é 100%. Agora, tomem cuidado, que o ponto 2 não é temperatura de ponto de orvalho, tá? Temperatura do ponto de orvalho seria se houvesse um resfriamento aqui, nessa linha, a pressão constante. A temperatura do ponto de orvalho seria esse ponto aqui mais embaixo, tá? Então, cuidado para não confundir. Aqui, se houver uma compressão maior, se vier mais para a esquerda aqui, por exemplo, vai ocorrer condensação do vapor, tá? Então, isso também pode acontecer. Entrou na região de saturação, aqui dentro dessa região de saturação, o vapor vai começando a se transformar em líquido, ok? Bom, então voltando aqui, a pressão do vapor 2 é a pressão do vapor 1 dividido por meio, que é a umidade relativa. Tá. Bom, e aí, ó, para um processo isotérmico, a temperatura é constante, então a pressão do ar na condição 1 vezes o volume 1 é igual à pressão do ar na condição 2 vezes o volume 2. Tá? Isso serve para o ar e serve para o
vapor. Então, a pressão do vapor na condição 1 vezes o volume na condição 1 é igual à pressão do vapor na condição 2 vezes o volume na condição 2. Ok? E dividindo V1 por V2, vai ser a pressão do ar na condição 2 sobre a pressão do ar na condição 1, que é igual à razão entre a pressão do vapor 2 dividido e a pressão do vapor na condição 1. Falta achar a pressão do ar na condição 2, que nós não temos, né? Então, mas agora a gente consegue. A pressão do ar na condição 2 é a pressão do ar na condição 1 vezes a pressão do vapor na condição 2 dividido pela pressão do vapor na condição 1. Tá? E a gente vai usar essa relação, tá? Está relacionada com a umidade relativa, né? Então, ó, vai ser a pressão do ar 1 na condição 1 dividido pela umidade relativa, tá? Porque a umidade relativa é a pressão do vapor na condição 1 dividido pela pressão do vapor na condição 2. Então, vai ficar a pressão do ar 1 dividido por meio, tá? A grande sacada é usar essa relação aqui de processo isotérmico para poder resolver esse problema. Ele no começo ele é pequeno, mas ele é difícil nesse sentido, para poder encontrar esse caminho. Tá? Bom, temos PV, pressão do vapor 2 em função da pressão do vapor na condição 1, e temos a pressão do ar 2 em função da pressão do ar na condição 1. Então, ó, a pressão final de condensação é o PV, é a pressão do vapor na condição 2 mais a pressão do ar na condição 2. A pressão P2 vai ser a pressão do vapor na condição 2 é a pressão do vapor na condição 1 dividido por meio, mais a pressão do ar na condição 2 é a pressão do ar na condição 1 dividido por meio também. Tá? Como esse denominador é comum, né? Então vai ficar PV1 mais PA1, que é a pressão da mistura na condição 1, que no caso é 100 kPa. Então, 100 dividido por meio vai dar 200 kPa. Então, essa vai ser a pressão de condensação, ok? Então, tá aí o exercício. Bom, vamos agora o exemplo 2.6, cálculo da umidade relativa máxima, ok? Muito bem. Latinhas de refrigerante são transportadas manualmente da geladeira para as pessoas beberem. A temperatura das latinhas é de 11 graus Celsius e a temperatura ambiente é de 28 graus Celsius. Determine a umidade relativa máxima para que não ocorra condensação do vapor de água contido no ar úmido bem próximo às latinhas. E é óbvio que com isso elas não ficarão molhadas. Muito bem. Vamos resolver esse exercício aí. Solução. Sabemos que para a temperatura de 28 graus Celsius, a pressão de saturação vale 3,782 kPa. Para a temperatura de 11 graus Celsius, a pressão de saturação vale 1,312 kPa, conforme o gráfico aqui. Então, ó, 28 graus Celsius é a temperatura ambiente, tá? E as latinhas estão a 11 graus Celsius, tá? Que corresponde a essa pressão de saturação de 1,312 kPa. A umidade relativa vai ser o quê? Essa pressão dividido por essa pressão aqui de saturação para a mesma temperatura. Tá? Então, essa vai ser a umidade relativa máxima. Tá? Então, ó, então, dividindo a pressão correspondente à temperatura de 11 graus Celsius, dividido pela pressão correspondente à saturação de 28 graus Celsius, tá? Então, na verdade, o vapor de água tem essa pressão na temperatura, o vapor, né, tem essa pressão na temperatura de 28 graus Celsius. E a umidade relativa máxima vai ser de 34,69%. Ok? Então, essa é a umidade relativa máxima. Se a umidade relativa for maior, por exemplo, de 40%, tá? A temperatura do ponto de orvalho vai ser de 13,16 graus Celsius. Ok? Então, como a latinha está a 11 graus Celsius, significa que
a temperatura vai ficar abaixo do ponto de orvalho. Então, o que vai acontecer com a latinha? Ela vai haver condensação. Tá? É por isso que é a umidade relativa máxima. Tá? Então tá aí o exercício, né, para vocês. Então,